Salve, salve galera, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Eixo Quark. A aulinha de hoje, vamos dar continuidade aí à nossa aula passada de notação científica e é, ordem de grandeza. Agora a gente vai falar sobre unidades de medida, né? A gente já tocou um pouquinho nesse assunto antes, né? A gente já sabe que todas as grandezas físicas elas têm uma unidade associada a elas. E aí, hoje, na aulinha de hoje, o objetivo, vocês já viram aí, né? Vai ser a gente falar sobre o Sistema Internacional de Unidades. O que é o Sistema Internacional de Unidades? Bom, basicamente, as unidades elas servem para caracterizar uma grandeza física, né? Então, se eu estou falando por exemplo, temperatura, se eu falo em graus Celsius, se eu falo 30 graus Celsius, eu sei que eu estou falando de uma temperatura, né? Mas essa unidade de temperatura, as unidades de grandezas físicas no geral, elas não são únicas. Não existe uma única unidade de medida para cada uma dessas grandezas. Então, é, diferentes lugares utilizam diferentes unidades de medida, né? Então, se essas pessoas de diferentes localidades vão fazer contas sobre uma determinada coisa, o resultado dessas contas elas vão dar diferentes, porque eles estão trabalhando em unidades de medida diferentes, né? Então, para que não haja confusão nisso, para que as pessoas de diferentes localidades consigam conversar em uma mesma linguagem, se estabeleceu uma convenção internacional de unidades, né? O Sistema Internacional de Unidades, que ele serve exatamente para isso. Ele serve para a gente ter um parâmetro de todas as unidades de uma forma internacional, para que a gente, se eu fizer umas contas, sei lá, aqui no Brasil, uma pessoa lá na Itália, por exemplo, vai entender essas minhas contas, porque a gente vai estar usando um sistema de unidades em comum. Agora, se eu for fazer umas contas aqui e mandar lá para os Estados Unidos, que os caras não sabem nada de unidades, os caras usa polegada, usa metros, usa milhas, os caras não sabem o que é um quilômetro. Aí eles não vão entender nada das minhas contas, das minhas unidades, porque, enfim, se eles usarem as unidades deles, né, se eles não trabalharem no sistema internacional. Então, o sistema internacional ele serve exatamente para isso, né, para a gente conseguir conversar entre diferentes localidades, né, falando a mesma língua, né, digamos assim. E, bom, um exemplo, não um exemplo que eu dei em sala de aula, que eu acho que ele é um exemplo que ele elucida bem a importância das unidades de medidas, né? Então, bom, digamos que eu saio aqui da minha casa, vou lá na Pecol, eu quero comprar uma corda, porque eu tô precisando de uma corda. E aí eu chego lá pro cara, eu vou e falo, mano, tô precisando de uma corda aí, e ver 5 salgados de corda. 5 o quê? Oi? Então, não, cinco salgados de corda. Salgado é a minha unidade de medida, sabe? Então eu queria que você pegasse 5 salgados de corda aí pra mim. O cara vai achar que eu sou doido, vai me botar pra fora do lugar, né? Só que aí agora, em vez disso, eu chegar lá e falar, não, eu quero 5 metros de corda. Ele sabe exatamente o que eu quero, né? Ele vai lá e vai pegar exatamente 5 metros de corda. Então, a unidade de medida, ela serve tanto para caracterizar aquilo que eu tô falando. Então, se eu falo em metros, por exemplo, eu sei que eu tô falando de um tamanho específico, né? Então, a unidade de medida, ela serve tanto para caracterizar aquela grandeza física. Então, se eu dando a unidade, eu sei de que grandeza física eu estou falando, nesse caso, comprimento, né? E aí, além disso, se a gente utilizar o sistema internacional, ele serve para que as pessoas elas se compreendam dentro de unidades físicas diferentes, né? Então, pessoas de locais diferentes, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê a gente vê a temperatura em Celsius, né? Graus Celsius. Só que a temperatura no sistema internacional, ela é medida em Kelvin. Então, se eu fosse fazer contas utilizando o sistema internacional, estou fazendo uma pesquisa daqui com os Estados Unidos, sei lá. E aí minhas contas elas teriam que ser no sistema internacional. E aqui no Brasil a gente usa Celsius, lá nos Estados Unidos eles usam Fahrenheit. Então se cada um fosse trabalhar na sua própria linguagem, a gente não ia se entender, né? A gente ia estar falando de unidades diferentes. Então essa que é a finalidade aí do sistema internacional de medidas.
juntamente com a importância das unidades, né? As unidades elas servem exatamente para caracterizar as grandezas físicas. Eita! Aí pronto. E aí, bom, dentro do Sistema Internacional de Unidades, a gente tem o que a gente chama das 7 grandezas bases. Essas 7 grandezas bases são as grandezas que elas, como o próprio nome diz, elas são a base do Sistema Internacional. Então, com base nessas grandezas físicas aqui, são deduzidas todas as outras grandezas físicas. Então, elas são a base exatamente porque elas são como se fossem as grandezas físicas fundamentais, né? Então é com base nessas grandezas físicas aqui, combinando elas, que a gente vai encontrar todas as outras grandezas físicas, né? Então por isso que essas daqui são as mais importantes da gente ter ciência delas, né? O comprimento a gente trata em metros, o tempo a gente utiliza em segundos, a massa em quilogramas, corrente elétrica em ampere, temperatura, como eu havia dito, em Kelvin, não em Celsius, como a gente está acostumado a tratar aqui, né? E aí, quantidade de matéria é o mol, e intensidade luminosa em candela. Então, sempre que a gente for trabalhar com grandezas físicas, a gente preferencialmente trabalha com elas no sistema internacional para já manter esse padrão, né? E aí, então, como vocês puderam ver aí também, né? Comprimento, por exemplo, a gente vai tratar em metros, e aí tempo a gente vai tratar em segundos. Então, quando a gente fala de velocidade, por exemplo, velocidade a gente está acostumado a trabalhar em quilômetros por hora, né? Quando a gente vê o velocímetro lá do carro, ele está em quilômetros por hora. Mas no sistema internacional, o comprimento ele é dado em medida e o tempo ele é dado em segundos. E aí eu não disse que essas grandezas base aqui do sistema internacional elas são a partir delas que se criam as outras grandezas físicas. Então a velocidade, por exemplo, é uma combinação de comprimento e de tempo. Então a unidade de medida da velocidade, ela não vai ser em quilômetros por hora, ela vai ser em metros por segundo. Então é por esse motivo que a gente precisa saber transformar entre as diferentes unidades de medida, né? Bom, o primeiro que a gente pode aprender aqui a transformar vai ser o mais fácil, vai ser a distância, né? A distância a gente está em um carro, por exemplo, geralmente a gente vê em quilômetros, mas a gente precisa saber transformar para metros. A distância vai ser o mais fácil de todos, que como vocês podem ver aqui, o quilômetro ele é só uma potência de metro, né? Ele como a gente viu na nossa aula anterior, né? O prefixo K, ele é nada mais do que 10 elevado à terceira, né? Então, para a gente voltar de quilômetros, se a gente for transformar, né, de quilômetros para metros, eu vou ter que multiplicar por esse 10 à terceira, né, que são 3 vezes 10. Então, de quilômetros para metros, a gente vai ter que multiplicar 3 vezes para metros, e se a gente quiser passar de metros para quilômetros, né, a gente vai, na verdade, dividir isso daqui 3 vezes por 10 também. Então, distância é o mais fácil, né, porque distância a gente não é acostumado a usar uma outra unidade de medida propriamente dita, igual os Estados Unidos, que eles usam, por exemplo, milhas, né? A distância, o que a gente está acostumado a tratar, é só uma ordem de grandeza diferente, né? Geralmente a gente trata com quilômetros, mas no sistema internacional a gente mexe com metros, na verdade. Isso é a mesma unidade, ambos estão na unidade de metros, mas quilômetros é uma ordem de grandeza diferente, né? Um quilômetro é 10 à terceira metros, né? Então, distância é o mais fácil, porque a gente está na mesma unidade, a gente só está em ordem de grandeza diferentes, né? Então, para tratar em outra ordem de grandeza, eu vou multiplicar ou dividir por uma potência de 10. Já o tempo, ele é um pouco diferente, né? Mas seguindo a mesma lógica, né? Enfim, a gente quilômetros, velocidade a gente vê em quilômetros por hora, né? Só que a gente precisa saber trabalhar isso em segundos. Então, quantos segundos a gente tem em uma hora, né? Então, primeiramente, de horas para minutos, a gente multiplica por 60, né? Porque em uma hora a gente tem 60 minutos.
E aí, cada minuto tem 60 segundos também, né? Então, de minutos para segundos, a gente também multiplica por 60. Então, 60 vezes 60, né? Vai ficar 3.600. Então, para a gente passar de horas para segundos, a gente vai ter que multiplicar por 3.600. E se a gente for fazer o caminho inverso, né? Se a gente for de segundos para horas, aí a gente divide por 3.600. E aí, juntando essas duas grandezas, porque a gente viu essas duas transformações, porque a gente vai precisar mexer com velocidade. Então, vamos ver como é que vai ser na velocidade, né? Então, na velocidade, se eu quiser transformar em metros por segundo, eu vou ter que 1 quilômetro é igual a 1 metro vezes 1.000, né? E aí a gente tem também que 1 segundo, uma hora, ele é igual a 1 segundo vezes 3.600, né? Então eu posso reescrever esse quilômetro por hora aqui como sendo 1 metro vezes 1.000, e aí segundo vezes 3.600, né? Então, simplificando isso tudo aqui, a gente vai ter que, de quilômetros, se a gente for transformar de quilômetros para metros, eu tenho que dividir por 3,6. E aí o caminho inverso a gente segue a mesma lógica, né? 1 metro para quilômetro eu divido por 1.000, né? Então esse 1.000 aqui vai ficar embaixo. E aí o segundo eu divido por 3,6, por aquela regrinha de multiplicação por divisão, né? Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E aí o 3.600 vai para cima, né? Então o que a gente tinha nessa parte de cima aqui, ele se inverte, né? Na parte de baixo. Então a gente vai ter que, em vez de eu dividir por 3,6, simplificando isso daqui, né? Eu vou agora, na realidade, multiplicar por 3,6. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Deixa eu escrever isso daqui. Então, então, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. E aí, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então, agora vocês já sabem até de onde vem, caso vocês já tivessem visto isso, né? Essa transformação de quilômetros por hora para metros por segundo. A gente multiplica, ou a gente divide por 3,6, exatamente porque essa é o resultado da transformação de tanto da distância quanto do tempo, né, para o sistema internacional. Então, isso acaba gerando esse resultado de 3,6, né? Então, de quilômetros por hora para metros por segundo eu divido por 3,6, e de metros por segundo para quilômetros por hora eu multiplico por 3,6. É isso, galera. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Aqui embaixo vai ter a playlist completa de teoria aí. Estou gravando ainda, mas dependendo de quando você estiver vendo isso, já vai estar completo. E aí em cima vai ter a playlist de exercícios. Para cada aula gravada, eu gravo uma aulinha de exercícios com base na aula teórica. Então, é isso, galera.